O assunto agora, gente, é de civil. Até aqui nós falamos de direito público. Naquela velha, tradicional divisão do direito em direito público e privado, que nós falamos no início dessa disciplina, que é uma classificação antiga que remonta ao direito romano, que classificava em direito público e privado, considerando direito público aqueles em que o Estado é parte, privado aquele em que só os particulares são parte. Mas com a evolução do direito, nós vimos que o direito é um só, porque há relações em que o Estado participa, e agora relações em que o Estado e o privado estão participando. Mas, continuando nessa mesma classificação, apenas por uma questão didática, nós temos o direito civil como parte do direito privado, certo? Código Civil é o nosso mapa para os direitos que regulam as relações privadas. Nós tínhamos o Código Antigo, que era o Código Civil de 1916, e esse código ele foi elaborado pelo Clovis Bevilacqua, e esse código ele foi elaborado numa sociedade brasileira que, à época, era uma sociedade patriarcal e rural, ou seja, uma sociedade em que estava centrada na figura do homem, na figura masculina, então uma sociedade bem mais machista, que ainda é machista, né? Mas, obviamente, que houve uma evolução muito grande da participação feminina, da atuação feminina. E uma sociedade que estava, nesse período, 80% da sociedade, ela residia na zona rural. E houve, obviamente, um êxodo rural e surgiram as grandes cidades. Então, um êxodo para uma urbanização, e aí nós temos hoje o inverso, né? Nós temos 80% nas grandes cidades, das populações nas grandes cidades, e 20% na zona rural. Então, essa evolução da sociedade também, ela foi, com o passar do tempo, esse Código Civil ele foi se tornando obsoleto, já não acompanhou mais essa evolução, tanto no campo das mentalidades, no campo das relações éticas e das relações de negócios que foram surgindo, que foram se ampliando, mudando. Então, esse Código Civil foi se tornando ultrapassado. Surge, então, em 1975, um projeto para a modificação do Código Civil para um novo Código Civil. Então, notem aí que o nosso novo Código Civil, ele começou a ser discutido, esse projeto, em 1975. Então, 30 anos depois, certo? Tem alguns que dizem que é 1973 e outras pesquisas que eu fiz em 1975. Então, ainda no governo militar de Costa e Silva. Mas, em 2002, 10 de janeiro de 2002, nós temos aí a sanção da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, entrando em vigor em 11 de janeiro de 2003, certo? Vocês lembram aí que a gente falou na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que as normas, quando não vierem já definidas, elas entram em vigor 45 dias depois. Só que, no caso do Código Civil, foi estabelecido um ano para a transição. Então, 10 de janeiro foi sancionada a lei, e só no ano seguinte entrou em vigor o Código Civil. Claro, como o Código Civil regula muitas relações jurídicas, era necessário um tempo maior de adaptação e de ajuste da sociedade para a entrada em vigor desse novo Código. Dito isso, o que seria o Código Civil? Então, teremos aqui o primeiro conceito 1, Código Civil. Ele é um conjunto de princípios
e regras e instituições que regulam as relações entre pessoas e entre estas e os bens de que se utilizam. Veja, o que vamos indicar aqui, chamar a atenção nesse conceito? Que essas regras, princípios, regras e instituições de direito, regulam o quê? Relações. Nós temos relações entre pessoas, nós temos relações entre pessoas e bens. Então, nós temos relações entre pessoas e entre as pessoas e os bens que elas utilizam. Então, o Código Civil vem para regular essas relações que envolvem sempre pessoas e envolvem pessoas e bens que elas utilizam. O segundo conceito indica que o direito civil é um direito comum que rege as relações entre os particulares. Então, esse é um conceito bem mais simples, mas que engloba realmente o entendimento do que é o direito civil. É um direito comum, porque faz parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas, e ele vem regular a vida em sociedade, de um modo geral, e as suas relações. As relações entre os particulares, ou seja, relações entre os cidadãos, que negociam, que vendem, compram, alugam, emprestam, doam, certo? Que envolve nascimento, envolve casamento, envolve a morte, ou seja, tudo na vida do cidadão está relacionado com o direito civil, certo? Aliás, esses dois ramos, direito civil e direito penal, são os dois ramos do direito, assim, que, vamos dizer, seriam a balança principal do direito, né? Um regulando as várias relações entre as pessoas, relações civis, e o direito penal, que visa aí ter um controle da sociedade em termos daquilo que a lei não permite fazer, e disciplinando, regulando, punindo, né, tendo a mão, o braço forte do Estado, punindo aquele cidadão que não vive, que não consegue viver em sociedade, o que venha a causar um mal à coletividade, aos indivíduos. Porque quando ele causa mal a uma outra pessoa, ele causa mal à coletividade. O Miguel Reale, que foi o elaborador desse Código Civil de 2002, hoje a gente não chama mais de novo Código Civil, porque já estão aí, passado mais de 18 anos, tá certo? Já 18 anos. Então, já é um código maior de idade. Então, nós temos o nosso Código Civil, ele chama de Constituição do Homem Comum, certo? Por quê? É tão importante você conhecer o Código Civil, porque você usa, mesmo sem conhecê-lo. É óbvio que, na hora de você assinar qualquer contrato, seja um contrato de adesão, seja uma compra e venda simples, você já está colocando em prática princípios do direito civil e vai ser regulado pelo Código Civil essas relações. Por exemplo, uma coisa simples, você compra aí um bem usado, você compra um celular, que é uma coisa muito comum hoje, as pessoas entrar no LX, compram um aparelho de celular, tá certo? E aí a pessoa te vende, não tem uma nota fiscal, você não pega o recibo, só passa o dinheiro para essa pessoa e leva esse aparelho de celular para casa. Vira a esquina, tem uma blitz, e aí pergunta de quem é esse celular. E aí você diz que comprou esse celular. Cadê a nota fiscal? Não tem. Cadê o recibo? Não tem. Cadê o contrato? Não tem. E esse celular é um celular roubado, certo? Até que se prove o contrário, que você agiu de boa fé, comprou esse celular, você vai ter que provar, puxar ali nas suas conversas, no OLX, certo? Ver que você fez realmente tem uma relação jurídica ali com uma pessoa, certo? E que você não tomou os devidos cuidados, você já está meio encrencado, tendo que ir para a delegacia, até prestar depoimento e tudo. Então, veja como é importante você já entender um pouco do direito civil, fazer um contrato simples de compra e venda, certo? A pessoa não precisa disso de recibo, faz o recibo, bota o CPF, coloca ali os dados do aparelho, todos os dados direitinho. Se ele não tem a nota fiscal, coloca lá o CPF dele.
a especificação do aparelho celular, o dia que você comprou, o valor, certo? O tipo de negociação, e você vai estar cobertado. Bom, então, esse Código Civil, ele regula a disciplina vida das pessoas, desde a concepção, e mesmo antes mesmo da concepção, antes mesmo de nascer, né, de vir ao mundo, o Código Civil já está regulando a vida intrauterina, então, permitindo que se contemple a prole eventual, né? O artigo 1790, inciso 1 do Código Civil, já prevendo a prole eventual, e confere também a relevância ao embrião excedentário, que está lá no artigo 1597, inciso 4º, até a morte. E ainda depois dela, reconhecendo também, por exemplo, a eficácia do testamento pós-morte, artigo 1857, e exige o respeito à memória dos mortos, no Código Civil, artigo 12, parágrafo único, ou seja, o nosso Código Civil, ele lida tanto com a vida antes, ainda na sua concepção, e o estado pós-morte. Os princípios básicos desse código, o Miguel Reale justifica no seu texto de entrega desse código, ele diz que três foram os princípios básicos na construção desse código. O princípio da sociabilidade, ou seja, que distancia-se de um caráter individualista que estava muito presente no Código de 1916, e o nós prevalece sobre o eu nesse novo código. Todos os institutos civis têm uma função social, que é o caso, por exemplo, do contrato, da propriedade. A propriedade deve atender à função social da propriedade, ou seja, não é apenas o interesse individual. Uma pessoa compra um lote e há um processo de urbanização e aqueles lotes não são construídos. Então, há toda uma regulamentação que pode possibilitar o Estado até de desapropriar aquela área, porque aquela área não está atendendo à função social. O princípio da eticidade, a codificação atual, ela preocupou-se principalmente com a ética e com a boa-fé, sobretudo a boa-fé objetiva, que existe no plano da própria conduta do indivíduo, né? A fé, eu vou falar um pouquinho mais isso na frente, mas essa boa-fé objetiva tem a ver com o próprio comportamento da pessoa, que é possível você julgar se houve boa-fé ou não, né? Se houve uma ética ou não naquele comportamento. E a operabilidade, que é o princípio que tem dois sentidos. No primeiro, um princípio de simplicidade dos institutos jurídicos, e o segundo, de efetividade, de que nada adiantaria você ter um código que fosse complexo na sua operabilidade. O mundo precisa de uma legislação que seja célere, que resolva os problemas, né, que dê uma solução. Então, é claro, nós temos no nosso direito brasileiro uma grande reclamação e um clamor público, porque as demandas processuais demoram muito no Brasil, né? Há julgamentos, há processos que ficam se arrastando por décadas. E isso, obviamente, vai gerando um desgaste na questão jurídica. Então, são três esses os princípios estabelecidos pelo Miguel Reale. Mas existem também os princípios fundamentais que estão presentes nos artigos, em todo o conteúdo do Código Civil. O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, e aí a gente veja essa relação entre o Código Civil e a Constituição, né? A constitucionalidade, né, do direito civil, trazendo os princípios ali constantes na Constituição, presentes na Constituição, trazendo, incorporando na legislação civil brasileira. Então, dignidade da pessoa humana, que é tratar o ser humano como sujeito de direito e não como objeto de direito, e pressupõe, neste caso,
liberdade para praticar ou para abster-se de praticar atos ou assumir direitos e deveres. Ele traz também o princípio da autonomia privada, que está ligado ao princípio da liberdade contratual. Segundo este princípio, é lícito tudo aquilo que não for proibido. Então, veja, essa é uma grande diferença do direito administrativo para o direito administrativo que estávamos falando nas aulas anteriores. No direito administrativo, o servidor público, o agente público, ele se pauta pela lei, ele só faz aquilo que a lei manda, que a lei determina. Já o direito civil, você pode fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Se a lei não proíbe, é lícito. Princípio da função social do direito privado, neste sentido, considera-se a função social da propriedade dos negócios jurídicos, como uma forma de quê? De compatibilizar os interesses dos particulares com o interesse da coletividade. Veja, por isso que existe uma regulação dessas fusões de grandes empresas, porque há o interesse de particulares, mas há o interesse também da coletividade. Imagine que grandes empresas se juntem para dominar o mercado e, se não houver uma regulação, essas empresas vão, então, impor o preço que elas quiserem. Então, há uma função social do direito privado, que é o bem também da coletividade. Não basta a gente ter uma iniciativa privada, no caso, que venha a beneficiar apenas o interesse particular e prejudicar toda uma coletividade. E nós temos também o princípio da boa-fé objetiva, como eu disse que ia falar novamente. A boa-fé, ela existe em dois tipos, a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. O que vem a ser a boa-fé subjetiva? É aquela que se situa na consciência do indivíduo, aquilo que você agiu com boa intenção, que você agiu desejando fazer algo de forma correta e honesta. Isso é uma boa-fé subjetiva, que julga a sua intenção. Mas existe também a boa-fé objetiva, que é aquele padrão ético, aquele padrão de conduta que não é auferível de forma subjetiva, mas ele é verificado pelo próprio comportamento do indivíduo. Então, nos contratos, se verifica não só a boa-fé, essa boa-fé subjetiva, mas a boa-fé objetiva, como foi, se a intenção pode ter sido boa, mas a atitude do indivíduo, o comportamento, tem que ser de acordo com a ética, com aquilo que é correto, de acordo com a lei. Passando agora para a classificação do Código Civil. Quando vocês pegarem um Código Civil, você vai ter aí uma parte geral e uma parte especial. Na parte geral do Código Civil, você terá dividido o Código em livros e títulos. Nós temos o livro 1 das pessoas, livro 2 dos bens, o livro 3 dos fatos jurídicos e o livro 5, que ficou um pouco fora aí de ordem, que é o livro da prova. No livro 1 das pessoas, você vai encontrar os títulos das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, do domicílio. No livro dos fatos jurídicos, você vai encontrar o negócio jurídico, o ato jurídico, a prescrição e a decadência. Então, você quer entender sobre a pessoa jurídica, vai no Código Civil, livro 1, título 2, você vai entender tudo sobre pessoas jurídicas. Você quer se inteirar sobre contrato, então você vai ali para o negócio jurídico e para os atos jurídicos para você entender todas aquelas cláusulas de contratos. Você então tem o Código Civil, toda essa orientação, tá?